Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que assiste essa aula. Mais uma aula de português do projeto Boina Vermelha. Hoje estamos com a aula 18, o assunto é pronome e eu sou o professor Bruno Albuquerque. Então, bora lá pessoal. Primeiro, a gente vem aqui para a definição de pronome, né? O que é um pronome? Pronome é nada mais nada menos que a palavra que representa ou acompanha o substantivo, né? Então, vamos ver alguns exemplos de pronomes, né? Então, vamos lá. Ana disse para sua irmã: eu preciso do meu livro de matemática. Você não o encontrou? Ele estava em cima da mesa. A palavra eu substitui a Ana, né? Porque quando ela fala assim, ó, Ana disse para sua irmã, eu preciso do meu livro, quer dizer que a Ana precisa. Então, o eu está substituindo a Ana, ou seja, está representando a Ana, né? E representar o substantivo é uma das funções do pronome. Então, o segundo pronome é o meu livro. O meu, nesse caso, está acompanhando o substantivo, que é o livro de matemática. A gente também tem o você não o encontrou, também tá o que? Agora está representando o substantivo, né? Quando você fala você não o encontrou, é a mesma coisa que você está falando você não encontrou o livro de matemática. Beleza, pessoal? E o último exemplo aqui. Ele estava aqui em cima da mesa. O ele está substituindo, está representando o livro de matemática. Então, vamos lá, pessoal. Então, a flexão do pronome pode ser feita, né? Assim como em várias classes gramaticais, né? A gente pode variar o pronome em gênero, número e em pessoa. E em gênero, a gente pode variar em masculino e feminino, né? A gente tem alguns exemplos aqui. Ele saiu, ela saiu, meu carro, minha casa. Meu carro masculino, minha casa feminino. Ele saiu masculino, ela saiu feminino. A gente pode flexionar em número, que vai ser no singular ou no plural, né? Eu saí, nós saímos. Eu saí está no singular e nós saímos está no plural, né? Então, o eu e o nós aqui também são exemplos de pronomes. O eu ele vai estar representando o substantivo, assim como nós, né? Então, vamos para os próximos exemplos. Minha casa, minhas casas, tranquilo. E a próxima flexão é a flexão de pessoa, que pode ser na primeira pessoa, na segunda pessoa e na terceira pessoa. Então, a gente pode ver aqui, eu saí, está na primeira pessoa. Meu carro está na primeira pessoa. Tu saíste, está na segunda pessoa. Ele saiu, está na terceira pessoa. Teu carro está na segunda pessoa. Seu carro está na terceira pessoa. Então, é importante de ter isso na cabeça, por mais que não caia muito em provas, é importante você entender esse conceito. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui a função do pronome, né? O pronome tem basicamente duas funções, que uma é substituir o nome, substituir o substantivo, representar o substantivo, né? Então, nesse caso, a gente vai classificar o pronome como pronome substantivo. Ele vai estar substituindo o substantivo, né? Então, a gente tem aqui como exemplo, quando cheguei, ela se calou. Ela é o núcleo do sujeito, né? Na segunda oração. Vocês não precisam saber dessa sintaxe toda, mas o que a gente precisa saber é que o ela está substituindo algum substantivo. A gente podia estar falando aqui, por exemplo, da Ana. Está falando da Ana aqui. A Ana é uma danada. Quando eu cheguei, ela se calou. O ela vai estar substituindo a Ana, que é o substantivo. Certo, pessoal? Então, agora, a segunda função é referir-se ao nome. Se referir ao nome, né? Nesse caso, a gente vai classificar o pronome como pronome adjetivo, né? Então, vamos aqui para o nosso exemplo. Nenhum aluno se calou. Então, o nenhum vai estar acompanhando o aluno, vai estar se referindo ao aluno. Você fala assim,
O aluno se calou? Não, nenhum aluno se calou. Então, o nenhum, ele vai estar meio que adjetificando essa situação, né? Ele vai estar especificando essa situação, vai estar acompanhando, vai estar se referindo ao nome, ao substantivo, ao aluno. Vamos continuar aqui. Vamos lá agora para os tipos de pronome, que é isso aqui que vocês têm que ter muito na cabeça, pessoal. Ter muito na cabeça mesmo, certo? Vamos lá. Primeiro tipo de pronome é o pronome pessoal, os pronomes pessoais. São aqueles que substituem os nomes e representam as pessoas do discurso. As pessoas, a primeira, a segunda ou a terceira pessoa, né? Os pronomes pessoais são divididos em pronomes pessoais do caso reto, como a gente pode ver aqui nessa tabela, né? E como os pronomes pessoais do caso oblíquo. A gente também tem na tabela aí, eu sugiro que vocês pausem o vídeo, deem uma analisada aí nessa tabela. Vamos dar agora exemplos, né? Quando o pronome for pessoal do caso reto, o que vai acontecer? Vai ser uma frase do tipo assim, ó. O João é mau. Ele jogou terra na amiga. Ou seja, esse ele vai ser o nosso pronome pessoal do caso reto. E esse ele vai estar substituindo o João, né? Se ele é a terceira pessoa, então é isso aí, pessoal. É bem simples, pronome pessoal do caso reto. Então, o pronome pessoal do caso oblíquo, eles vão poder exercer a função de complemento, né? Então, vai ser mais ou menos assim. Vamos dar um exemplo. Encontre-me no telhado, Maria. O pronome pessoal do caso oblíquo aqui é esse me. Esse me que vem depois do encontre, né? Encontre-me, me encontre. Esses complementozinhos que vão aparecer nas frases vão ter a função de pronome pessoal do caso oblíquo. Então, vamos lá para o próximo tipo de pronome. Os pronomes de tratamento. Esse aqui é bem simples, pessoal. São aqueles que substituem a terceira pessoa gramatical. E, normalmente, 90% das vezes, eles vão ser usados para algum tratamento cerimonioso e situações de intimidade. Tem vários exemplos aí, né? Você, senhor, vossa senhoria, vossa excelência, vossa eminência, vossa majestade, vossa alteza. E um exemplo disso na frase a gente fala assim: com licença, senhor, tudo bem por aí? Esse senhor vai ser um pronome de tratamento, né? Então, pronome de tratamento é bem simples. Vamos para o próximo. Agora a gente tem o pronome possessivo, que também é bem simples. São aqueles que indicam a ideia de posse, né? Que indicam uma coisa possuída. Indicam o que possui aquela coisa, né? Então, eu sugiro que vocês pausem aí o vídeo para analisar esse gráfico, essa tabela que a gente pôs aí, né? Então, vamos dar um exemplo aqui, né? De uma frase que a gente usa o pronome possessivo. Basicamente, meu carro quebrou. Quando a gente usa o meu, a gente está dizendo que o carro é meu, o carro pertence a mim. Então a gente está usando essa ideia de posse, a gente está usando essa ideia de que o carro me possui, o carro é possuído por mim. Então esse meu vai ser um pronome possessivo, um pronome que indica posse. Então vamos aqui para os pronomes demonstrativos. São os pronomes que basicamente vão demonstrar algo, né? Vão possibilitar a localização do substantivo em relação às pessoas, ao tempo e à sua posição no interior de um discurso, né? Então, os pronomes demonstrativos são poucos, são este, esta, isto, estes, estas, esses e assim vai. Então, a gente pode ter como alguns exemplos aqui. Bruno pegou aquele livro de Sara. Aquele livro, o aquele, ele está o quê? Ele está demonstrando. Ele está demonstrando que o livro, que ele pegou o livro de Sara, né? Então, o aquele é um pronome demonstrativo. Que Titi gostou demais desta bola de futebol, Desta bola de futebol. Está demonstrando que ele gostou demais dessa bola.
Então, esta menina é muito bonita. Esta, ó, tá demonstrando, né? Então, agora vamos para o próximo tipo de pronome, pronomes indefinidos. Como o nome já diz, são pronomes que indefinem, são os pronomes que acompanham o substantivo e que não determinam ele de forma precisa, né? Então, alguns exemplos de pronomes indefinidos. Pausei o vídeo para analisar essa tabela. E agora a gente tem um exemplo, né? Onde a gente vai empregar o pronome indefinido. Quantos pães de queijo você comeu? Não me lembro, foram vários. Tá vendo como tem essa ideia de indefinição? Quantos pães de queijo ele comeu? Ele não lembra, foram vários. Ele só sabe que foram vários. E vários, ó, a gente sabe que é um pronome indefinido. Então, é isso aí, pessoal. Vamos agora para o pronome relativo, que é o nosso último tipo de pronome. E são aqueles que representam nomes que já foram citados com os quais estão relacionados. Alguns pronomes que podem funcionar como pronomes relativos. Então, a gente tem alguns exemplos aqui, os principais exemplos. Sugiro que você pause o vídeo para analisar essa tabela. E agora, a gente tem um exemplo de quando a gente emprega os pronomes relativos, né? Então, vamos aqui, ó. Maria viajou com um moço. Aí eu respondo, quem era esse homem? Tá vendo que esse quem, ele tá se relacionando, ele tá representando um nome que já foi citado, entendeu? Então, esse quem, eu estou me referindo a esse moço. Maria viajou com um moço. Quem era esse homem? Quem era esse moço? Estou me referindo a algo que já foi citado, né? Então, é isso aí, pessoal. Os tipos de pronome vocês têm que saber bem. Costuma cair nas provas, né? Costuma cair. Não é tão difícil. Tentem estudar, tentem aprender a função de cada um. Quando você entende a função de cada um, quando você entende que tem um padrão para cada tipo de pronome, tudo fica mais fácil, né? Então, é isso, pessoal. A aula de hoje foi mais curta. Me desculpem aqui, falta nosso último tipo de pronome, os pronomes interrogativos, que são o mais simples que tem. São basicamente os pronomes que são usados em frases interrogativas, diretas ou indiretas. E os mais usados são esses que, quantos, quem, qual. São usados basicamente nas perguntas ou nas respostas de perguntas, né? Então a gente tem aqui alguns exemplos. Quantos livros teremos que comprar? Ele perguntou quantos livros teríamos que comprar. Qual foi o motivo do seu atraso? Então, eles sempre vão estar dando uma ideia de interrogação, né? Sempre vão estar sendo usados em frases interrogativas diretas ou indiretas. E agora sim, a gente acaba a nossa aula. E é isso aí, pessoal. Estudem, fiquem bem, se cuidem. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Eu vou ficando por aqui.